Então, Holanda, vamos falar um pouquinho de relacionamentos afetivos e os signos, as ênfases nos elementos. Perfeito. Por onde você gosta de começar quando você vai olhar para esse tipo de tema? Para começar, tem que pensar que relacionamento é uma coisa complicada. Relacionamento não é uma coisa simples. Tá? Eu diria que assim, a palavra mais correta seria complexa. Né? Não é complicada, é complexa. Tem um emaranhado, tem uma trama de fatores a considerar. E quando a gente pensa em dividir a forma de se relacionar de signo para signo, a gente pode, aí sim, se complicar, porque tem que ter esse cuidado para não dizer assim, o signo tal se relaciona assim, né? O signo Y se relaciona... A gente cai nos estereótipos aí entra no problema. Aquele chavão, né? Mas a gente pode pensar que há uma inclinação. Por exemplo, por elementos, os signos de fogo precisam de uma resposta do outro, né? Signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, precisam de uma resposta do outro que seja na base da aventura, que seja na base do projeto, da ideia que os dois avançam juntos, porque o outro, quando não acompanha a pessoa com um signo de fogo enfático no mapa, a tendência é o signo de fogo ir aos poucos ganhando distância. Eles são muito autorreferentes, né? Então a coisa tem que dizer muito respeito a eles, né? Se for um relacionamento que não esteja muito bem enquadrado dentro daquilo que eles enxergam como sendo eles mesmos, como sendo o mundo deles, né? Fica difícil estar ali, né? Um bocado é isso, mas eu diria também que na complexidade humana, vamos supor que a pessoa tenha essa ênfase no fogo, mas aí ela tem também, dentro do próprio mapa individual, uma predisposição a se preocupar com o outro. Como é que a casa 7 dele, que representa isso, está lotada de planetas. Então principalmente se ele estiver no comando, né? Pois é. Então ele vai ter uma oscilação entre estar no comando e entre ceder esse comando. Sim. Tá? Então, assim, mas de qualquer jeito, em todas as situações, em ambas as situações, a tendência é, vamos fazer algo juntos. Não vai fazer? Lamento, querido. Adeus, né? A tendência é ir perdendo aquele atrativo que acompanhava o casal, a parceria, Quando pacto. esse entusiasmo, esse ímpeto... Tem que ter entusiasmo o tempo todo. O problema é fazer com que o entusiasmo fique o tempo todo, permaneça o tempo todo, que você tenha novidade o tempo todo, imagine. Por isso que esse é um tipo de signo, né? Um tipo de personalidade que começa muito empolgado, né? E que pode se esvair se não tiver uma coisa ali mantendo, desenvolvendo esse dia a dia, o que já fica mais fácil para os de terra, né? Para os de terra é uma beleza você ter dia a dia, você ter cotidiano, você ter situações que os de fogo e os de ar costumam dizer que são chatas, mas é chato ficar fazendo essa coisa todo dia. Mas para os de terra é uma beleza, uma segurança, uma tranquilidade. Por outro lado, a aproximação tende a ser mais gradual, o início da relação tende a ser mais gradual, porque eles não se envolvem, não se atiram de uma forma tão rápida. Você chega para alguém de touro, virgem, capricórnio e fala assim, eu estou louco por você. A pessoa, claro, assim, claro, vamos ver no que isso vai dar. E ela vai esperar aquilo amadurecer dentro dela primeiro. E vai ver como é que você se comporta no cotidiano dela. Tem muita gente, se tiver um Saturno muito poderoso no mapa, né, que é todo preocupado com a ordem e a estrutura, vai dizer para assim, ó, eu tenho o seguinte defeito, esse, vai começar a dizer, virgem, né, também faz isso, eu tenho milhões de defeitos, vamos ver se você aguenta, né, é quase como se dissesse isso. A preocupação com a construção mesmo, né, de como aquilo vai ser construído, desenvolvido, mantido, olhar o que tem de bom, né, essa coisa muito mental às vezes também, né, isso, mesmo sendo do elemento terra. E ele vai se afeiçoar. Não é uma coisa puramente racional. Ele vai se afeiçoar com essa repetitividade, com essa coisa. Tempo, né? O tempo vai dando musculatura, vai desenvolvendo essa relação, né? E as coisas podem ficar sólidas. Que é um pouquinho, não é exatamente o contrário, mas é diferente do que a gente estava falando em relação ao elemento fogo, exatamente. Né? Agora, levando em conta que todo mundo tem todos os 4 elementos ali. Sim, alguns vão ter um pouco mais enfático, outros menos. Então você pode fazer uma espécie de alquimia dentro de você para poder trabalhar. Você gosta daquela pessoa, mas ela não corresponde àquela vontade que você tem de seguir determinada via, mas você pode trabalhar um pouco aquele lado que ela está complementando para você. Ela veio para complementar. Né? Ela é um catalisador de um processo interno seu. E normalmente a gente vê isso através da 7ª casa do mapa individual, que é a casa dos relacionamentos, dos pactos, dos casamentos e dos inimigos declarados. Né? Exatamente. Que não deixa de ser uma... Né? Quantas pessoas são simbolicamente casadas de tanto que se odeiam declaradamente e não se esquecem de jeito nenhum, exatamente. Né? Estão sempre lembrando e se esbarrando e tal. Eu diria que é do oponente, né, a 7ª casa. Sim. Porque como é que você vai lutar judô ou jiu-jitsu se você não tiver um outro para exatamente. Então, e o elemento ar?
O elemento ar ele é uma coisa leve, né? O próprio elemento é volátil. Então a necessidade que o elemento ar vai ter, Gêmeos, Libra, Aquário, de se relacionar já é nata. Né? O elemento ar não consegue ficar sozinho. É uma necessidade tão forte que você vai ver muita gente com ênfase em Libra, nem todos, é óbvio, mas vão assim, vou no banheiro, vamos comigo. Né? Eu vou no cinema ver um filme e tal, mas esse filme é chato, vamos comigo. Né? E aí a pessoa não vai porque não vai ter companhia. Acontece muitas vezes isso. Tá? Então a troca é fundamental. O geminiano não pode parar numa fila sem bater papo. Sim. Nunca viu aquela pessoa na vida. Precisa de conversar, precisa ter admiração intelectual. Precisa da admiração Precisa ter essa intelectual. conversa. Isso chega a ser excitante mesmo, né? O aquário que seria um pouquinho mais complicado, né? Porque o aquário é assim, eu gosto de você, mas me deixa solto, me deixa livre. Sim. Não fique gosmento em cima de mim, né? Por aí, exatamente. Não tendem a ser tão pegajosos, Isso. apesar de requererem o outro, de quererem estar perto do outro. Não são tão dramáticos, né? São mais flats, digamos um lado assim, mais excêntrico, estáveis. Né? Né? Assim, eu gosto muito de você, mas fica aqui do meu lado, mas não gruda. Assim, é uma coisa muito interessante o aquário. E assim, é muito mais amigo do que propriamente dito amante, claro, com variações de pessoa para pessoa, mas normalmente você quer conquistar um relacionamento bom com alguém de signo de ar, sobretudo o aquário, vai na base da amizade, construa a amizade com aquela pessoa, tenha coisas em afinidade, respeite as diferenças dele, que vai ficar gostando de você o resto da vida. Né? E o água, elemento água? A água é o romântico. Sim. Né? Câncer, escorpião, peixe, aí falar de escorpião romântico, escorpião é profundamente romântico. Elemento água. Tanto que se envolve como se fosse uma simbiose. E você falar assim para um elemento água, né, para alguém que tem uma ênfase em água, a gente só está se encontrando por se encontrar, magoou a pessoa profundamente. Né? A pessoa, se ela está querendo ter um contato com você, é porque ela já se envolveu com você. Ela precisa ela tem necessidade dessa troca que não acontece pela via intelectual. É uma sutileza, é um pequeno olhar, é um presente que você dá, é uma atenção, é uma memória que você tem em comum. Um arrepio, uma coisa assim super romântica. Se possível, à luz de velas e no meio da neblina, né? Que é mais interessante ainda. Tá? Isso é muito interessante você ver como é que os signos podem se combinar. E na hora de você fazer a combinação entre fogo, água, terra, ar e assim sucessivamente, você vai ver que um acaba complementando o outro. A ideia é sempre essa, né? De que a gente possa, dentro das diferenças, tá vivendo um relacionamento pleno, tá fazendo com que a pessoa também possa vivê-lo, né? Às vezes alguém com muita ênfase em água vai dar um pouquinho mais de sensibilidade a alguém de muita ênfase em fogo. Né? Um pouco mais de praticidade vai dar a terra para quem tem muito ar. Isso. Sem falar que tá? também aquilo que nos falta a gente acaba buscando no outro ou na relação, né? Então a pessoa que não tem terra sente falta de uma ancoragem maior, né? Ainda que ela possa ter muito do fogo e ser do fogo, ela também vai valorizar a importância de ter um relacionamento que a ancore mais. Então é importante também olhar, às vezes, quando tem falta de um elemento. Né? E é curioso quando tem essa falta, você vai ter uma recorrência de pessoas com ênfase naquele elemento. Esse aqui é mais curioso. São dois fatores, a recorrência desse elemento que falta e o signo que está na linha da casa 7, na cúspide da casa 7. Aquilo ali vai falar muito sobre as pessoas às quais você tende a ser atraído e que você, sem saber, está atraindo. É muito curioso, né? Maravilha. Então, tivemos aqui Carlos Holanda falando sobre os relacionamentos afetivos e os signos, os elementos e a astrologia. Gostou do vídeo? Toda semana tem novidade aqui, então inscreva-se, comente, compartilhe, participe, canal Viva Melhor.